Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Nesses últimos dias, temos visto mensagens sobre ser um guerreiro de Cristo e, como anteriormente já disse, todo guerreiro precisa ser treinado para entrar em uma batalha. Hoje gostaria de falar com vocês da arma mais poderosa que um guerreiro pode ter. Vocês sabem qual é essa arma? Se não sabem, eu falo para vocês. É a fé. A maior arma de um cristão é a sua fé. É a fé que ele pode ter em Deus. Por que digo pode ter? Porque nem todos que dizem ter fé realmente têm. Quero pegar um dos exemplos mais conhecidos biblicamente e até historicamente, pois creio que todos conhecem a história de Davi e Golias. Muitos vão dizer assim: de novo história de Davi e Golias? Já estou cansado de ouvir essa história. Não pense assim. Ouça o que Deus tem para lhe falar. Essa mensagem será diferente e eu lhe garanto. Vamos começar. Golias, um gigante filisteu, que durante 40 dias afrontou o exército do rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Vejam só, durante 40 dias, esse gigante afrontou um exército inteiro, o exército de Israel. Nenhum homem queria lutar com esse gigante, pois tinha medo dele. Qual o gigante que você está enfrentando? Você está sendo afrontado há quanto tempo? Sabemos que as nossas lutas são espirituais, mas às vezes temos que travar lutas físicas também, lutas que são vencidas pela fé. Quando digo lutas físicas, não estou falando em sair no tapa com alguém, não é isso. O que eu estou falando são lutas físicas, que são aquelas em que a pessoa, por exemplo, no trabalho, começa a ter a perseguição de alguém que fica te afrontando o tempo todo. Se você for uma pessoa de fé e conseguir acreditar que Deus está ao seu lado, você pode até dizer para essa pessoa: quem é você para afrontar um servo de Deus? Quem é você para querer me colocar para baixo? Sou ungido de Deus e vou entregar minha causa nas mãos dele. Depois disso, vai orar e deixe Deus agir. Mas se no trabalho alguém te afronta e você abaixa a cabeça, aceitando, sua derrota já está praticamente decretada. Pois esse Golias está vendo que você está com medo e não vai parar de te perseguir. Pessoal, entendam, não estou aqui falando para ninguém no trabalho sair falando coisas para as pessoas. Estou dando um exemplo de fé e de pessoas que deixam ser afrontadas por outras. Não podemos deixar o inimigo nos afrontar. Davi era um homem de mais ou menos 21 anos quando enfrentou Golias. Na realidade, ele era ainda muito jovem e não tinha treinamento de guerra. Mas uma coisa Davi tinha, que nenhum homem de Israel demonstrou ter. Davi tinha fé. Esse homem, aos 21 anos, foi levar comida para os irmãos no campo de batalha e viu a afronta de Golias. Agora vejam duas atitudes, a dos soldados de Israel e a atitude de Davi. Prestem atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 23, 24 e 26. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro, filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Vejam a atitude dos soldados de Israel. Fugir. Apavorados.
homens que não tinham fé nenhuma em Deus e eram guerreiros. Quando a pessoa não tem fé, ela foge com medo do inimigo. A pessoa, quando não tem fé, até as suas orações para Deus são diferentes. Ela não ora com firmeza. Ela fala para Deus da seguinte forma: se o Senhor quiser me ajudar, se puderes me ajudar, ou quando o Senhor puder me ajudar, o Senhor está sempre pronto a nos ajudar, para ajudar aqueles que têm fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Homens sem fé, vários guerreiros treinados para a batalha, mas nenhum deles tinha a fé de Davi. Davi logo perguntou: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Viram o que ele disse? O exército do Deus vivo? Aqui uma revelação. Aqui tem uma revelação dessa palavra. Davi conseguia enxergar com os olhos espirituais. Ele via que ninguém estava vendo. Ele via um exército de Deus em volta do acampamento. Os homens viam Golias, mas Davi via o exército do Deus vivo. A diferença de um homem que busca a presença de Deus para aquele que não busca é que quem não busca nunca vai conseguir enxergar com os olhos da fé. Sempre vai enxergar o tamanho do seu gigante. Mas aquele que busca a presença de Deus, ele sempre vai olhar ou tentar ver com os olhos da fé. Mas por que eu disse tentar ver com os olhos da fé? Porque nem todos que buscam a presença de Deus têm fé para enfrentar gigantes. Deveriam ter, mas não têm. Davi tinha tanta fé que ele via exército. Ele via um exército na frente dele, mas não qualquer exército. Ele conseguia enxergar o exército de Deus. O que você tem enxergado quando surgem os problemas na sua vida? Qual a sua atitude diante dos seus problemas? Você foge do gigante ou parte para cima dele? Davi não era treinado em batalhas, nem sabia pegar direito em uma espada, mas a arma que ele tinha, ele usou, a fé. Esse rapaz foi até o rei Saul e vejam o que ele disse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Olha a ousadia desse homem chamado Davi. Pequenino, pequena estatura, sem saber lutar. E ele fala assim para o rei: ô rei, fica tranquilo aí, tá bom? Eu vou lá, seus problemas estão resolvidos, pois eu vou derrotar esse gigante. Pare de se preocupar. Que ousadia e que fé esse homem tinha. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Davi era descrito como um homem de baixa estatura e Golias tinha por volta de quase 3 metros de altura. Podemos até dizer que perto deste homem, Davi era um anão. Mas Davi, se tivesse olhado para o tamanho do gigante que estava na frente dele, ele teria se amedrontado como os outros soldados. Mas Davi olhava com os olhos da fé. Muitos problemas podem surgir em sua vida e muitos deles podem ser resolvidos se você olhar com os olhos da fé. Quando você olha o tamanho do problema, você limita o poder de Deus. Quando você vê o tamanho do problema, você acaba se abalando. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então não devemos olhar para o tamanho do problema e sim para o tamanho do nosso Deus. Isso é ter fé. Agir com fé significa, às vezes, enfrentar gigantes. Olhar para o problema que está passando e confiar plenamente em Deus. Agora, para finalizar a mensagem, quero que vocês prestem bastante atenção. Ouçam agora o que eu vou falar. Davi não era preparado em batalhas físicas, correto? Mas podemos afirmar que ele era preparado espiritualmente. Podemos ou não podemos afirmar isso? Pois só quem busca Deus é que confia nele, que consegue enxergar com os olhos da fé. Então Davi, ele era preparado e já tinha vencido essa batalha mesmo antes de entrar nela. A confiança dele em Deus era tão grande que ele chegou a falar para o rei em outras palavras: seus problemas acabaram, porque eu cheguei. Esse gigante já foi derrotado. Foi isso que ele falou para o rei. Agora vejam a arma que Davi usou.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 46 e 47. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com a espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Muitos podem dizer que Davi usou uma tiradeira, uma funda e algumas pedrinhas, mas digo e afirmo a vocês que ele já havia vencido essa batalha com a fé dele antes mesmo da batalha começar. A arma que ele usou foi a fé. A batalha foi vencida antes de começar. Muitos pensam que Davi não teria chance para matar o Golias. Eu já digo diferente. Eu digo que Golias é que não teria nenhuma chance contra Davi, pois a fé de Davi era maior que qualquer gigante. Oh, glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor. Davi falou para o gigante: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Para qual gigante você tem que falar? Para qual gigante na sua vida você tem que dizer que a batalha já foi vencida pelo Senhor dos Exércitos? Pare agora a mensagem, dê uma pausa nela e fale para o gigante que você está enfrentando, seja em qual for a área da sua vida que ele se levantou. Você vai dizer: quem é você para querer me derrubar? Eu sou filho ou filha do Senhor dos Exércitos, e acabou para você. Eu não aceito mais isso na minha vida. Use a sua fé. Quando você age com fé, a sua batalha é vencida antes mesmo de começar. Todos já sabem o final dessa história de Davi. Davi pega a sua funda e uma pedrinha e derruba o gigante e arranca a cabeça dele. Mas a vitória dele já havia sido decretada por Deus, pois ele usou a arma que ele tinha para vencer o gigante. Ele usou a sua fé. Se você quer usar a fé para vencer batalhas, você precisa buscar o Senhor, mas não buscar Ele de qualquer maneira. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só se acha Deus quando você o busca de coração, quando você dá liberdade para Ele agir na sua vida, quando você coloca sua fé nele. Buscar a Deus de todo o coração é você se entregar completamente a Ele, longe de pecados, longe da vida do mundo, se separar para Ele. Você quer vencer gigantes em sua vida? Busque a Deus de todo o seu coração e você verá os gigantes caindo aos seus pés. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra maravilhosa o Senhor nos deu hoje. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos ter a fé de Davi, a fé que vence batalhas antes mesmo delas começarem. O Senhor nos mostrou que as nossas lutas podem ser vencidas antes mesmo delas acontecerem, mas também mostrou que muitos soldados se amedrontam. Muitos dos seus guerreiros ficam com medo do inimigo, assim como os soldados de Israel tinham medo de Golias. Pai, nós precisamos começar a enxergar com os olhos da fé. Precisamos começar a enxergar com os nossos olhos espirituais e não com os nossos olhos naturais. Não podemos olhar para o tamanho do problema. Não podemos olhar como o problema fosse um gigante. Temos que olhar ele como se ele fosse um nada diante de nós. Temos que olhar com o olhar de Davi, que conseguia enxergar em meio a homens totalmente com medo um exército, mas não qualquer exército. Ele conseguia enxergar o exército do Deus vivo. Ele estava olhando com os olhos da fé e precisamos ter esses olhos a nosso favor. Precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais, que possamos cada vez mais nos fortalecer, cada vez mais te buscar, mas não de qualquer maneira, te buscar de todo o nosso coração. Abrir mão
de coisas que às vezes não queremos abrir, mas precisamos. Se quisermos ter a fé de Davi, precisamos abrir mão de coisas que não queremos abrir. Precisamos cada vez mais te buscar e nos afastar deste mundo. Senhor, como é bom aprender contigo. Como é bom entrar na sua presença. Como é bom saber que o Senhor derrota os nossos gigantes. Muito obrigado, Jesus, por nos mostrar que o Senhor está na frente e que o Senhor vence as nossas batalhas antes mesmo delas começarem. Que possamos, a partir de hoje, agir de uma forma diferente. Que a partir de hoje possamos olhar com os olhos da fé e enxergar a vitória antes mesmo dela acontecer. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.